Olá, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma etapa da nossa matéria da Escola Bíblica Dominical sobre a história da redenção. Estamos nesses encontros tentando ver a forma maravilhosa que Deus vem conduzindo a história da humanidade a fim de trazer a nós o Salvador do mundo. No nosso primeiro encontro online, o Léo nos conduziu num estudo sobre a forma maravilhosa que Deus criou nosso mundo, criou até o universo. E ele fez isso falando de forma poderosa. E como tudo que Deus fez, ele fez muito bem. Ele fez até o primeiro casal e os colocou no Jardim de Éden. Aí no segundo encontro online, Léo frisou para nós a queda do primeiro casal. A forma que Satanás veio e seduziu o casal, levando eles a se rebelar contra Deus. E como isso foi triste, porque trouxe consequências gigantescas, não somente ao casal, mas a toda a humanidade. Estamos no encontro de hoje vendo sobre o Deus que escreve seus próprios acordos. É um estudo sobre a vida de Abraão. E vamos focar especialmente nos capítulos 12 a 22 de Gênesis. Mas antes de dar sequência ao nosso estudo de hoje, é importante lembrar por que a teologia bíblica. Nós, como o povo evangélico, acreditamos que a Bíblia foi inspirada por Deus. Ela é uma única história que demonstra a forma milagrosa que Deus vem conduzindo a história da humanidade. Tudo vai culminar com a vinda de Jesus. E Deus conduz a história humana para mostrar a sua grande salvação em Cristo Jesus. Por isso, queremos entender cada parte da Bíblia em relação ao que Cristo é, mas também em relação àquilo que Ele fez. Eu coloquei aqui na tela uma imagem feita por um artista que lembra de um episódio na vida de Abraão. Você consegue lembrar qual que é? Sim, é do capítulo 15 de Gênesis. Você vai lembrar que Abraão, nessa altura, já está na Terra Prometida há alguns anos, mas ele está frustrado porque ainda não nasceu seu herdeiro, pelo qual Deus iria criar uma grande descendência. Então, Abraão vem reclamando com Deus, dizendo: Deus, cadê meu herdeiro? E Deus leva ele para fora da tenda e diz: levanta teus olhos para os céus. Está vendo aquelas muitas estrelas? Inúmeras estrelas? Assim serão a tua descendência. E a Bíblia diz que naquele momento Abraão acreditou na promessa do Senhor. E a sua fé foi-lhe creditada como justiça. Eu não sei qual episódio na vida de Abraão é seu predileto. Na aula de hoje vamos ver vários dos episódios. Mas vamos voltar agora para o capítulo 12. Aquele capítulo que relata a forma que Deus chamou Abraão quando ele morava muito longe da Terra Prometida. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que haviam comprado em Harã. Eles saíram para ir
a terra de Canaã, onde chegaram. Eu não sei se você já olhou no mapa bíblico para ver a trajetória dessa viagem que Abraão fez, mas foi uma viagem grande. Veja aqui no mapa. Ele começou aqui em Ur, onde ele tinha nascido, seguiu viagem até Harã, uma distância de quase 800 quilômetros. Depois de uma parada em Harã, ele desceu, seguiu viagem e chegou na terra prometida, a terra de Canaã. E foi mais uma distância de 500 quilômetros. Imagina quantas semanas ou meses que levou essa viagem. Imagina a poeira, o cansaço. Mas pense também, ele saiu de Ur não sabendo com certeza onde Deus ia conduzi-lo. Eu queria pensar com você agora um pouco sobre o significado do chamado de Abraão em Apocalipse, aliás, em Gênesis 12. Uma coisa que chama a minha atenção sobre esse momento é que vem logo depois da Torre de Babel, o empreendimento que não agradou a Deus. E isso aconteceu em capítulo 11. E aqui, em capítulo 12, vemos Deus agindo de outra maneira. Ele não precisa do esforço humano, ele não precisa das ideias de um grande grupo de pessoas. Não. Deus toma a iniciativa e faz algo incrível. Ele escolhe um indivíduo. Muito parecido com o que ele fez na época de Noé. Lembra? Noé achou graça diante do Senhor. Aqui também. Deus descobre um homem distante, lá em Ur, e chama ele para segui-lo. E assim, a gente começa a ver a forma que Abraão segue a Deus, tomando passos de fé, que são incríveis. A gente sabe que fé é algo que agrada ao nosso Deus. E vemos em Abraão um homem que aprendeu a confiar no Deus verdadeiro. Desculpe, não parou o gravador, um momentinho. Essa parte da vida de Abraão me lembra de um versículo de Hebreus 12. Está ali na sua tela. Que diz, pela fé, Abraão obedeceu quando Deus chamou ele. Ele partiu para um lugar que receberia por herança e partiu sem saber para onde iria. Eu fico imaginando o sobrinho dele, Ló, vendo o tio fazendo todos aqueles preparativos para partir, delegando tarefas, carregando coisas nos camelos. E aí o sobrinho vem e pergunta, tio, para onde que vamos? Abraão teria respondido, Deus vai nos mostrar, filho, onde devemos chegar. Que fé esse homem tinha. Mas há outras coisas em capítulo 12 que nos deixam maravilhados. Veja comigo algumas das incríveis promessas que Deus fez a Abraão. Deus disse a ele, farei de ti um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, Abraão,
todos os povos da terra serão abençoados. Essa última frase nos lembra, nós que vivemos milhares de anos mais tarde, nós entendemos o significado especial desse versículo, não é verdade? Nós entendemos que, por meio da linhagem de Abraão, e seu filho, e seus filhos, e seus descendentes, Deus iria trazer ao mundo o Messias, Jesus Cristo. Como isso alegra nosso coração. O significado dessas promessas. Mas as promessas não pararam ali. Tinha outra, no versículo 7. Deus disse, à sua descendência darei esta terra. E em capítulo 15, Deus disse, tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Irmãos, esses acontecimentos em Gênesis 12 comovem meu coração. A forma que Deus executa o plano dele. A forma que ele escolhe um indivíduo. A forma que ele ensina essa pessoa a andar pela fé. E as incríveis promessas que Deus fez a ele. Isso me lembra de algo que aconteceu quando eu era pré-adolescente. Era época de férias e meus pais queriam nos levar para um ponto turístico muito famoso nos Estados Unidos, o Grand Canyon. E deixa eu mostrar uma foto que eu tirei da internet, que me lembra daquele momento. Depois de 4 dias de viagem no carro, finalmente chegamos a esse ponto aqui. E ficamos na beira, olhando para aquela paisagem incrível. A distância de um lado para o outro do canhão, a profundidade do canhão era 5.000 pés até o rio lá embaixo, a diferença de altura. Eu me lembro que eu fiquei maravilhado com a imensidão da cena. Confesso, irmãos, que eu sinto algo parecido ao ler capítulo 12 de Gênesis. Eu sinto como o nosso Deus é grande. Ele não é pego de surpresa diante da pecaminosidade da humanidade. Ele começa a executar um plano perfeito que envolveu um indivíduo. E ele ensina esse indivíduo a andar pela fé. Ele faz promessas incríveis a Abraão, como a gente já viu. Em tudo, nosso Deus age de maneira graciosa, soberana e incondicional. Com ele não há gestos de desespero. O nosso Deus é grande. E tudo isso nos lembra daquela promessa que Deus fez em Gênesis 12, 2, aliás, versículo 3. Por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. E é através desse começo simples e pequeno que Deus começa a fazer coisas incríveis. Ele chama uma pessoa, um indivíduo. E desse indivíduo, ele cria uma família. Quando a mulher de Abraão era uma mulher estéril, mas ele venceu esse obstáculo e deu a Abraão um filho, Isaac. E Isaac teve filhos. Mas a esposa dele também estava enfrentando problemas de se engravidar. E Jacó teve filhos. E surgiram o que é denominado as 12 tribos
de Israel. Tudo isso de uma pessoa. E dessas 12 tribos, Deus fez um povo que desceu até o Egito. Passou aqueles séculos no Egito e depois saiu vitorioso numa caminhada rumo à Terra Prometida. E desse povo Deus fez uma nação. Uma nação que venceu muitas batalhas, que chegou a ter grandes reis, sacerdotes, profetas. E finalmente, depois de vários séculos, chegou o Messias. Não é incrível de pensar? É como aquela cena no Grand Canyon. A gente começa a ver o plano perfeito de nosso Deus que Ele executou, começando com um indivíduo que tinha fé. Este versículo cabe muito bem aqui. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos. A Bíblia relata que Deus fez uma aliança com Abraão. Isso aconteceu em Gênesis 15 e 17. A Bíblia diz que naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança, dizendo: aos seus descendentes dei esta terra. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Esse acordo deixou ambas as partes com obrigações. Deus seria o Deus de Abraão e seus descendentes, oferecendo proteção e provisão, asseguraria a eles a terra. Mas Abraão e seus descendentes tinham de guardar a aliança, mantendo fidelidade para com Deus e praticando o rito da circuncisão. Gênesis 15 relata que na celebração desse acordo houve um rito especial. Abraão teve que matar certos animais, partiu-os no meio e colocar as duas partes em dois lados. E a ideia era que os dois celebrantes passassem no meio, entre esses animais partidos. Mas, surpreendentemente, no relato de Gênesis 15, Deus passou por aquele corredor de sangue sozinho. Foi desta maneira que Deus tomou para si a total responsabilidade pelo cumprimento da aliança. Irmãos, é nesse momento, quando Deus assume a responsabilidade pelo cumprimento da aliança, que nós temos um motivo especial para louvarmos o nosso Deus. Eu fico pensando em vários versículos, como esse, por exemplo. Senhor, Tu és o meu Deus. Eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas há muito planejadas. Você está lembrado daquele versículo do Novo Testamento que diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Mas o Senhor é fiel, irmãos. Ele nos fortalecerá e nos guardará do maligno. Outra carta termina dizendo que o próprio Deus da paz
que os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Essas grandes promessas são baseadas na mesma atitude de Deus na hora de fazer esse acordo com Abraão. Ele assume responsabilidade por nós. Ele é nosso gracioso Salvador. Eu queria conversar agora sobre um momento sublime na vida de Abraão, o momento da maior prova na vida dele. Aconteceu em Gênesis 22. Durante uma noite, Deus apareceu a Abraão e disse: toma agora teu filho, o teu único filho, e leva-o para a terra de Moriá, e oferece ali, em holocausto, o Isaque, sobre uma das montes. A Bíblia diz que Abraão se levantou cedo, pegou 2 servos, levou seu filho, e eles começaram a jornada até essa montanha. E durante a trajetória até aquela montanha, o Isaque disse a seu pai: meu pai. Abraão respondeu: estou aqui, filho. Isaque pergunta: o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão disse: Deus proverá o cordeiro, meu filho. Deixando os 2 servos a pé da montanha, Abraão e Isaque subiram. E era uma cena horrível. Abraão deita Isaque no altar. Está prestes a matá-lo como sacrifício, obedecendo à ordem de Deus. Mas o anjo do Senhor bradou do céu e disse: Abraão, Abraão, não estendas a mão contra o moço, não lhe faças nada, pois agora eu sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Nesse momento, Abraão levantou os olhos e viu no arbusto ao lado um animal, um carneiro preso no mato pelos chifres. Pegou aquele carneiro e o ofereceu no altar como holocausto no lugar do Isaque. Esta cena de Gênesis 22 é horrível e comovente ao mesmo tempo. Porque ali Deus provou Abraão. Ali Deus viu a veracidade da sua devoção a Yahweh. E foi comprovado para Deus: esse meu servo me ama. Ele não poupou de mim seu próprio filho. Mas há uma segunda verdade aqui. Além de aprender sobre a devoção de Abraão, Abraão aprendeu alguma coisa. Ele aprendeu que Deus provê. Tanto é que ele chamou aquele lugar Jeová Jiré, pelo que se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Nós também temos sido resgatados. Deus providenciou um cordeiro para tomar nosso lugar. Essa é a história de Abraão e Isaque no monte. É uma história que prefigura a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi até Calvário,
se ofereceu voluntariamente em meu lugar, em seu lugar, se fez, sofreu como pecador, como criminoso em nosso lugar. Ele se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, nessa altura da nossa aula, eu queria conversar com vocês sobre o quanto que nós temos em comum com Abraão. Cada crente no Senhor Jesus, cada discípulo também experimenta um chamado individual. A nossa salvação é resultado desse chamado divino e soberano que Deus faz nas nossas vidas. E Deus espera de nós, parecido com Abraão novamente, uma resposta de fé e de obediência. Como aprendemos com Abraão a importância de obedecer e seguir a Deus, de confiar nas promessas dele. E como nós temos experimentado as incríveis promessas de Deus em Cristo Jesus. A Bíblia deixa claro que Abraão e seus filhos não eram homens perfeitos. Mas até isso nos ajuda, porque Jesus veio ao mundo para salvar quem? Pessoas perfeitas? Não. Ele veio para salvar pecadores. Nós somos pecadores no mesmo grau de Abraão, Isaac e Jacó. Mas Deus tem prazer em salvar pecadores. Eu fico pensando que um dia todos nós estaremos na mesa no céu. Jesus diz algo assim em Mateus 8, que sentaremos no céu com Isaac, com Abraão, com Jacó, salvos no céu, salvos pela fé, da mesma forma que nós somos salvos pela fé. Mas para todas as falhas na vida de Abraão e na sua vida, Deus proveu um cordeiro perfeito. Era Jesus, que veio como cumprimento dessas promessas feitas a Abraão, e veio e viveu uma vida perfeita e seguiu obediente a Deus até a cruz, uma morte vergonhosa. Sim, na plenitude dos tempos, Deus proveu um sacrifício que excede grandemente o valor de um carneiro preso nos arbustos. É importante destacar que, tanto na vida de Abraão, Isaac e Jacó, como na nossa vida, Deus age de forma graciosa. Nunca é a base das nossas virtudes. Graça quer dizer graça imerecida. É a bondade de Deus. É devido a essa bondade que Ele nos dá promessas. É devido à bondade dEle que Ele aceita a nossa pequena fé. É devido à graça dEle que Ele nos conduz nos caminhos da justiça. Como Ele é paciente para comigo e para com você. Como é gracioso o nosso Deus. E assim, irmãos, nós fazemos parte desse movimento que deu início com a vida de Abraão. É um movimento que está durando há milhares de anos e está logo chegando à volta do Senhor Jesus Cristo. A volta gloriosa do nosso Senhor Jesus. Quando todas as promessas sobre o Messias serão cumpridas. E Jesus reinará para sempre, com glória, e julgará as nações. Parecido com a vida de Abraão, a igreja do Senhor Jesus também começou pequeno, com só 12 apóstolos, uma pequena igreja em Jerusalém sofrida,
mas a igreja cresceu. E novas igrejas foram fundadas em outras localidades. Isso foi se multiplicando. E hoje há igrejas cristãs em todo o país, na face da terra. E estamos trabalhando para que haja igrejas cristãs em todas as etnias na face da terra. E na medida que eu e você estejamos envolvidos em missões, estamos envolvidos naquilo que é o cumprimento das promessas de Deus a Abraão. Lembra? Deus prometeu a ele: em ti abençoarei todos os povos da terra. Por meio de ti serão abençoados todos os povos. Uma das coisas que aprendemos com Abraão é como Deus deseja se relacionar com pessoas de fé. E não é só com Abraão que Deus se relaciona. Ele vem se relacionando com você e comigo também, por meio da palavra dele, por meio da pregação de Jesus Cristo, por meio da leitura da Bíblia. A gente goza de uma relação real com o Deus verdadeiro. Como Abraão teria alegria, ou tem alegria, em ver a nossa comunhão com o Deus verdadeiro, pela palavra, pelo Espírito, pela frequência de uma igreja bíblica. A gente está caminhando como Abraão, aprendendo a andar pela fé, aprendendo a suportar provas, aprendendo que às vezes o nosso tempo não é o tempo do Senhor, igual a Abraão, como ele aprendeu. É bom ser filho de Jesus. É bom também ser descendente de Abraão. Eu queria deixar com você, nesse momento final da aula, alguns versículos do Salmo 37. O Salmo 37 retrata um tempo de prova na vida do salmista. Retrata dias difíceis, de escassez, de mudanças, de momentos quando o ímpio ganha. Mas o salmista, ele toma atitudes que nós também podemos tomar nesse momento de crise na história humana. Eu confesso que as atitudes descritas em Salmo 37 me lembram muito da vida de Abraão. A palavra de Deus diz: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele agirá. Descanse no Senhor e aguarda por Ele com paciência. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Pois do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Irmãos, esses versículos poderiam ter sido escritos por Abraão, porque descrevem de forma específica as atitudes de um servo do Senhor que está andando pela fé. Irmão, eu não sei qual é a adversidade específica que você está enfrentando, mas entregue seu caminho ao Senhor. Confie nele. Deleite-se no Senhor. Aproveite esses momentos de quarentena e de prova para ler Salmo 37 e de aprofundar a sua relação com Deus por meio de Jesus Cristo. E assim você vai estar andando na mesma trajetória
que andou Abraão, nosso pai. Nós somos chamados hoje o povo da aliança, porque nós estamos seguindo os passos da aliança que Deus fez com Abraão. Deus quer nos abençoar na tarefa de missões e evangelismo aqui em Foz e até os confins da terra, para que as promessas feitas a Abraão passem a cumprir. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Eu vou encerrar lembrando que há uma tarefa, há um questionário a responder até quarta-feira. E o Léo pede que leiam capítulos 4 e 5 do livro. E era bom também se lesse Êxodo 19 e 20 para a próxima lição. Que Deus abençoe você ricamente no dia de hoje e em todos os dias desta nova semana. Graça e paz, irmão.